Boa noite. Começando agora a nossa live, entrando ao vivo nesse momento, aguardando aí os primeiros aparecerem. Vamos aguardar um pouquinho. A gente vai chegando, vai deixando seu recadinho aí para a gente olhar, para ter noção de quem é que está aí, como é que vocês passaram esse dia, esse fim de semana. Oi, Rome, Regis. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vou pedir para darem um oizinho aí para mim, quem estiver chegando. Sejam muito bem-vindos. Como estão passando esse final de semana, hoje, Dia dos Pais? Se não me engano, me confirmem aí, acho que também é Dia das Crianças no Uruguai, né? Acho que além de nós termos o Dia dos Pais no Brasil, aqui para nós que vivemos na fronteira, né? Em Rivera se comemora o Dia de los Niños. Olha que interessante, né? Exatamente no mesmo Dia dos Pais no Brasil. O Dia dos Pais deles foi em julho, né? E hoje o nosso tema é pai. Como é que vocês se sentem em relação a esse assunto? Pai. Olá, Nilda. Que bom te ver. Boa noite. Bem-vinda. Bem-vindos todos. Oi, Lu. Boa noite, boa tarde, né? A gente não sabe o que dizer nesse iniciozinho de noite, né? Bom, gente, pai, né? O Regis está recém, a gente estava conversando. Oi, Simone, querida. Hoje eu assisti um podcast da Simone também, com esse tema sobre Dia dos Pais, né? Um tema muito legal. A Simone fez uma abordagem sobre o pai comum, humano e imperfeito. Ai, Lu, saudade do pai. Oi, Silvia, boa noite. Pois é, gente. E Dia dos Pais é um dia controverso, né? Assim como o Dia das Mães também às vezes pode ser controverso, né? Tem pessoas que têm os pais presentes e estão bem no seu coração com a figura dos seus pais. Tem pessoas que têm os pais presentes e não estão bem no seu coração com a figura paterna. E tem pessoas que não têm os seus pais mais presentes fisicamente e também vivenciam situações diferentes dentro do seu coração, ou estar bem com a figura paterna, ainda que ele não esteja presente, ou não estar bem com a figura paterna, né? Mesmo ele não estando mais presente. Cada um tem as suas questões, né, com o pai. E então, justamente por isso pergunto a vocês, né, como é que é essa questão, como é que vocês enxergam o pai, né? Porque às vezes a gente tem ainda aquela visão do pai herói, né? Tem pessoas que têm a visão do pai vilão, pai bandido, né? O pai coitado, coitadinho daquele homem, né? O pai ausente. Às vezes a gente tem uma visão na nossa mente, uma imagem mental de um pai doente, um pai necessitado, né? Um pai preguiçoso. Às vezes a pessoa tem a visão, né? Uma imagem mental de um pai irresponsável, né? Como é que funciona essas imagens mentais relacionadas com o pai, e isso também acaba se refletindo na forma como a gente vivencia a nossa relação com o masculino, né? Com o outro masculino e até mesmo também com as mulheres e com o mundo, né? Porque o pai é essa força que nos impele para o mundo. A energia do masculino é a energia da atividade, do movimento, do direcionar-se, expandir-se, é a força do progresso. Então, se a gente não está legal com
energia, a gente tem dificuldades nessas áreas, né? O progresso, claro, todos nós temos ambas as energias, né? Do feminino e do masculino. Nós somos formados biologicamente, né? E aí a gente está dando uma visão sistêmica, não tem como fugir dessa visão sistêmica. Então, nesse ponto de vista, nós somos formados biologicamente do pai e da mãe. Então, são duas forças que atuam em nós. E aí a gente às vezes confunde com as pessoas comuns, essas figuras, né, idealizadas de pai, idealizadas de mãe, com aquilo que a gente tem de verdade. Aí a gente olha aquilo que a gente idealiza e compara, e é uma comparação que às vezes é injusta. E eu estava fazendo umas pesquisas, né, esses tempos, e até é algo que a gente fala muito dentro do direito sistêmico. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que estão presas hoje no Brasil, a imensa, esmagadora maioria, são pessoas que ou não têm o pai na certidão de nascimento, olha que interessante esse dado, ou ainda que o tenham, são pais que não estão presentes, não necessariamente fisicamente, né? Pode ser são pessoas que têm ausência emocional do pai. E isso é um dado muito interessante que a gente não leva em consideração. A gente não percebe as consequências, às vezes, dessa ausência. E não estou falando da figura física, gente. É o respeito à figura paterna. E também estava vendo aqui, interessante, né? Porque como claro, a gente está vendo, eu estou vendo esse negócio de direito sistêmico, uma ação judicial agora faz pouco, né, em São Paulo, e deve ter, e tem muitas por aí, de pessoas, nesse caso era uma mulher querendo retirar o sobrenome paterno porque por conta do abandono afetivo e abandono material. Tem muitas ações movidas na justiça, né, a gente vê, de abandono afetivo, de abandono material, né? E aí, então, as pessoas ou optam pela exclusão do nome ou pela questão de conseguir recompensa material por conta do abandono afetivo. Na verdade, nada vai ser suficiente, né? Porque o abandono é uma coisa que a pessoa dentro dela sente. Vez que ela venha ganhar a ação, isso não vai trazer paz dentro do coração dela. Como é que tá? Como é que essas coisas que eu tô falando aqui, né? Como é que repercute em vocês? Eu vejo muita gente hoje, por exemplo, dando parabéns para as mães. Parabéns, mãe, pelo Dia dos Pais. O que isso está embutido ali? É uma exclusão, a exclusão da figura paterna. E é a dor da mãe que eu comprei, a minha dor da ausência daquele ser, daquela pessoa que fez tanta falta para mim, mas eu prefiro me indignar, porque daí eu não entro em contato com a dor, o sentimento secundário, a raiva que eu tenho do pai, às vezes a revolta, a agressividade, o próprio desprezo, muitas vezes são sentimentos secundários que eu prefiro ter para não entrar em contato com a dor profunda que a falta daquela figura me faz, né? Que o não poder expressar o meu amor, porque eu não posso expressar o meu amor por várias razões, porque eu entrei nas histórias que me contam a respeito. A nossa questão normalmente é que a gente entra nas histórias que nos são contadas. E uma criança, e nós todos fomos crianças, não é? Então, quando eu falo de criança, eu falo da gente, né? Uma pessoa, ela tem, biologicamente falando, um pai e uma mãe, e ela tem o direito de amar os dois. Pelo simples fato da vida ter surgido, a gente deve muito a eles. E o que veio depois são nossas necessidades de aprendizado, de evolução.
e muitas vezes estão ligadas a questões sistêmicas que a pessoa traz, dores familiares, que a gente vem repetindo, né? Muitas vezes aquele pai ausente, né? Ele tem uma história de dor familiar, ele não pôde se fazer presente, porque dentro do coração dele, ele está sacrificando a vida dele, a presença dele na vida do filho, ou enfim, uma construção emocional saudável, em nome dos homens que vieram antes, que também não tiveram isso, que também não puderam fazer isso. Então, é um amor. Olha só, é um jeito. Estou trazendo aqui uma nova visão, né? Uma outra forma da gente enxergar essas ausências. E mesmo as ausências, elas nos fortalecem. Elas são doídas, sim, mas elas nos fortalecem. Eu vou ler, e se alguém quiser fazer algum comentário a respeito, eu vou ler aqui rapidamente e depois a gente vai conversando sobre isso, tá? A carta que o Bert Hellinger fez para o pai, né? Então ele começa assim: querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso do meu coração. Por muito tempo, você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como eu me imaginava. De repente, você voltou a mim como de muito longe, porque minha mulher Sophie me invocou. Ela viu você e você me falou por meio dela. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores, e quão longe eu expulsei de meu coração e tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da vida plena. Porém agora você voltou, como de que de muito longe para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir em mim. Agora começo a entender que foi por você que dia a dia nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar, e não obstante como que excluído dos nossos corações. Algumas vezes lhe dissemos como você foi um pai fantástico para nós. Você foi cercado de solidão, e não obstante permaneceu solícito e amoroso ao serviço de nossa vida e de nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vem lágrimas, querido. Eu me inclino diante de sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora, você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo da sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e tomo você e tudo o que recebi de você como seu filho querido. Querido papai, seu Tony. Assim eu era chamada em casa, o Bert Hellinger. Né? Olhem que interessante, né? Como é que sentiram essa fala do Hellinger, né? Essa carta que ele fez depois de adulto, já depois de um senhor, para o pai. Quantas vezes nós também tivemos algum tipo de exclusão, de queixa, né? De crítica, de ausência de percepção mesmo da função, né? Do amor que existia, porque a gente esperava um amor. E o amor é diferente, né? Às vezes a gente, principalmente nós mulheres, esperamos que aquele homem se comporte exatamente. A gente espera do pai um amor igual ao da mãe. Olha que maluco. Ele é diferente. Ele é outro. Ele é o outro. Né? Porque num primeiro momento, quando a gente nasce, né, a gente é todo filho e mãe, né? E quem nos apresenta, de verdade, o pai é a mãe.
É ela que leva o filho a olhar para o pai, né? E aí a gente percebe que além dela tem algo, tem mais alguém ali. E quando a mãe não consegue fazer isso, porque ela tem críticas dentro dela em relação à figura do homem, e às vezes a crítica é por coisas que da relação deles, né? Então, quando ela não consegue fazer isso, o filho fica com desconfianças. Ele não se entrega ao pai. E ao não se entregar para o pai, o outro, o novo, o mundo é o pai. E aí a gente fica com essa dificuldade de ir em direção ao mundo, ao novo, né? Olha só, a Simone Berti conseguiu olhar com bons olhos para o seu pai, com olhos do adulto que reside em nós. Eis o nosso desafio também. E esse é o desafio que eu gostaria de lançar aqui a cada um, né? Porque o que que o Bert fez nesse momento? A gente às vezes tem essa visão muito infantil do pai. A gente olha ainda com aquele olhar da criança que espera tudo e que ao ser frustrada sofre e que ao ouvir as histórias entra na historinha. Mas quando a gente cresce, a gente não está mais dependente dessas histórias e a gente não pode mais estar dependente dessa visão. E quando o adulto consegue olhar, né, a gente consegue tomar esse pai completamente, vê-lo, né, na sua grandeza. Quando eu enxergo o pai, por isso que eu perguntei lá no começo, como é que vocês enxergam o pai? Como um herói? É a visão infantil, né? Porque para as crianças o pai é um herói. E aí o que que acontece? Naturalmente chega uma idade que a pessoa começa a enxergar o homem e começa a se decepcionar, né? E tem pessoas que ficam a vida inteira presas nessa decepção. Mas essa é a função do pai, é nos decepcionar mesmo. Para a gente encarar a realidade, encarar a vida, encarar o mundo. E aí a gente precisa perceber que essa visão do herói, do super, do maravilhoso, ela é injusta com o homem que habita. Ela é muito além daquilo que é possível. Não é humano. Não é humano. A gente exige uma perfeição. E somente o imperfeito evolui, né? O imperfeito é o que nos faz aquilo que nós somos também. Então, né, se a gente ainda está com essa visão do vilão, do herói, a gente está com uma visão infantil. E se a gente ainda está com a visão do vilão, do bandido, também. Porque ninguém é ruim o tempo inteiro. E as histórias das relações não são nossas. E aí a gente percebe, olha as leis sistêmicas agindo. O pertencimento, que ninguém pode ser excluído, principalmente pai e mãe, né? Então, se eu excluo do meu coração, não tá legal, eu não tô bem, eu não tô plena, eu não estou completa. E quando eu acredito, né, que o pai fez uma coisa horrível, que não sei o que tarará, ele não fez para mim necessariamente. De repente, foi uma história dele com a minha mãe. E aí eu estou me imiscuindo no assunto dos grandes, que daí é a questão da ordem e da hierarquia. Um grande precisa assumir as responsabilidades e deixar o pequeno livre para ele amar os dois. Quando um pai ou uma mãe fala mal do outro, não reconhece a importância daquele ser, ele não está reconhecendo a criança que ele tem. Porque metade, ou vamos dizer assim, né, mais até, é o outro. Nós somos a totalidade da mistura dos dois. Né? Tem gente que diz que é 50-50. Hoje em dia já tem visto interpretações que nós somos 100% cada um deles. Né?
porque está aqui. É graças àquele ser ali que a gente está aqui. Claro que existem a figura dos pais sociais, dos pais afetivos, mas a gente precisa reconhecer que para eu cuidar de alguém, esse alguém precisa existir. É uma questão de ordem. Então, houve alguém que veio antes e que eu preciso reconhecer como importante, como bom e como suficiente para esta vida estar aqui. É simplesmente esse reconhecimento. O reconhecimento da importância daquele ser e que é aquilo. Não é o que eu queria que fosse. Não é uma versão idealizada. Tudo que veio foi necessário. Estando junto, mantendo relações harmoniosas ou não, a gente deixa cada um com as suas coisas. E não estou dizendo com isso que a gente tem que perdoar, porque há um pequeno, né? Que é um filho se arvorar na posição de perdoador, ele já está se considerando maior. Não. É reconhecer que é assim. Eles fizeram o que podiam, de acordo com o que tinham, com as histórias, porque a gente não conhece a história de vida de cada um. A gente não sabe das durezas que aquele pai também enfrentou, né? Das batalhas que ele carregou, das faltas que ele tem, das lealdades invisíveis que estão ali trabalhando por trás, que impedem também que ele tenha uma vida plena. Então é o momento da gente quebrar esse ciclo de desrespeito, né? E simplesmente tomar a vida que chegou com agradecimento, com gratidão e fazer algo de bom dela. Porque o que acontece, né? Isso eu já mostrei outras vezes, né? Quando eu não tomo, peguei aqui o bonequinho, nem estava previsto hoje, mas vamos lá. O papai e a mamãe, né? E o filho aqui. O que acontece quando esse filho não toma? Vou colocar uma coisa aqui significando uma casinha aqui. A vida. Ops, botei do lado errado. Uma casinha aqui. A vida, vamos ver aqui, o mundo, as possibilidades, né? A vida aqui, o mundo, as possibilidades. O que acontece quando ele não toma aqui? Ele não consegue vir para cá, porque ele está focado em falar, né? E o que acontece quando eu entro nas discussões e nas queixas desse casal aqui? Olha só. Isto eu vejo só a mãe, tá? Vamos ver se eu consigo melhorar aqui, ó. Dá para enxergar melhor? A mãe ficou indo na frente, ó, do pai, impediu a visão. Eu enxergo só a mãe. E eu não consigo mais acessar o pai. E eu preciso disto para conseguir vir para minha vida, para as coisas, para o mundo. Senão eu vou ficar aqui preso a isto. Ou até posso vir para cá, mas eu venho para cá olhando para lá. Vocês percebem? Não dá para ver, né? É pequenininho. Eu não foco aqui, eu não olho para minha vida, para minhas coisas, para os meus interesses, eu não me envolvo mais com coisas com a energia que é necessária. Eu preciso ter os dois dentro do meu coração e entender que era assim, e deixar com eles o que é deles. Se não era possível, se não foi possível. Quando eu olho para um pai e tenho pena dele, coitado, teve uma vida difícil. Vamos imaginar aqui, ó, essa situação, esse aqui. Ele olha para o papai e, sei lá, ou o papai era doente, ou ele tinha muitos problemas, dificuldade financeira. Ah, coitado do meu papai, eu vou cuidar dele. Então, não venho também para minha vida, para as minhas coisas, e não tenho força. Porque a força para fazer isso vem do masculino, do tomar pai e mãe. E aí, com isso, eu estou excluindo também do meu coração meus avós, que são os responsáveis pelo meu papai, né? E aí a gente tem muitas dinâmicas que podem estar aí.
Né? Às vezes eu posso olhar para ele como preguiçoso, como irresponsável. Né? O que faz isso? Às vezes esse pai está aqui, mas ele também está olhando para o pai dele, para a família dele, para outras dores, e ele não está. E eu continuo olhando para isso. Não. Eu reconheço a grandiosidade da vida e foi assim que chegou. Era possível. Olha, com tanta dor, isso aqui é dor. E ele está olhando para trás, por quê? Porque ele tem um grande amor. Não dá para ver aqui. Mas ele tem um grande amor. E esse grande amor impede ele de cuidar de mim daquele jeito, né? O Regis fez um outro comentário fantástico. Também quando o filho venera o pai, ele não vai para a sua vida. Exatamente. Pai maravilhoso. O pai fantástico. Eu estou idealizando também. Eu não estou enxergando. E de repente, às vezes eu estou assumindo e excluindo talvez a mãe, assumindo até um lugar que é dela, né? Porque a mãe não, de repente, às vezes eu venero o pai, eu tirei ali um, mexi no bonequinho, não tirei comentário do Regis, mas acho que deu para ver. E tenho críticas em relação a essa mãe, porque ela não reconheceu a grandiosidade do meu pai. E aí eu ocupo um lugar que é dela. Também não vou para minha vida, não me sinto livre, porque eu tenho que ficar por aqui. Não cresço. Né? O processo de crescimento exige que eu olhe para tudo como foi, mesmo que esse pai tenha ido embora por alguma razão, né? E eu diga sim para isso. Sim, foi assim. E isto me fez grande. Era assim que tinha que ser, porque ele não tinha outra opção, ele estava preso, enredado em outras dores, em outras coisas que a gente desconhece. E aí eu digo sim para isso e paro de olhar para isso. Eu olho para minha vida, para minhas coisas e me foco aqui em fazer o que é necessário aqui. Esse é o grande segredo de irmos para a vida. Não é querer que as pessoas sejam diferentes. Não é necessariamente conviver com elas. Existem pais que foram abusivos, existem pais que foram violentos e a gente sabe que há razões sistêmicas que explicam a violência, explicam o abuso, explicam. E eu não estou dizendo com isso que a gente não deve, que a gente deve retirar a responsabilidade, não. Cada um assume a sua responsabilidade, assume a culpa e assume as consequências daquilo que fez. Deve assumir. E às vezes, diante de uma pessoa com comportamentos abusivos, ela tem esse comportamento porque isso é uma questão sistêmica dentro da família, são comportamentos que vêm se repetindo de gerações, né? A gente só, esse filho, supondo-se que esse pai tivesse esse comportamento abusivo, esse filho só consegue quebrar esse padrão se ele não tiver mais queixas, se ele aceitar que foi assim, não quiser transformar o pai, que esse pai mude, porque essa questão, a gente fica querendo que o pai mude. E aí eu digo sim para isso, vou para a vida e faço diferente com respeito. Mas enquanto eu tiver esse desrespeito dentro do meu coração instalado, a ausência do pai vai falar tão fundo no meu coração que o que vai acontecer? Eu vou repetir o padrão. Ou eu vou ser eu agressiva, violenta, ou eu vou me envolver em relacionamentos em que eu seja vítima da agressividade, da violência para trazer de volta o pai para mim. É assim que funciona sistemicamente. Então é importantíssimo a gente reconhecer a grandeza que era assim e não necessariamente ter que conviver. Uma pessoa dada ao abuso sexual, por exemplo, eu não vou me permitir conviver porque eu vou estar sujeito a isso. Mas eu reconheço, esse é o meu pai. Ele foi assim. E a vida chegou através dele. Muito obrigada. Agora eu vou para a vida. Eu por mim mesmo, não preciso mais nada de ti. Não quero que tu mude. Não quero que tu reconheça, não quero que tu te arrependa, não quero nada.
Mas para chegar nesse nível, eu preciso reconhecer a falta que tu me fez, como eu gostaria que tivesse sido diferente, como eu senti. E a gente substitui tudo isso pela dor. Pela dor, desculpa, a gente substitui tudo isso pela revolta, pela mágoa, pela indignação. Pessoas extremamente indignadas, agressivas, raivosas, elas não têm o pai dentro do coração. Pode até ter tido a presença física, mas elas ou queriam que o pai fosse diferente, ou queriam. Normalmente é isso, que eu quero que um pai diferente, um pai melhor, né? Pessoas, a gente também percebe a ausência do pai nos vícios, né? Principalmente droga. E aí a gente tem um papel fundamental da mãe, que é o permitir o acesso ao pai. E é esse permitir o acesso ao pai não é mandar o filho para um pai que tem problemas, não é isso. É reconhecer que este filho só existe por causa deste pai. Que este é o pai certo para ele e ele que deu a vida. E poder lembrar, né, que um dia houve um encontro que gerou aquela vida. Então, ter gratidão por esse encontro e se houve possibilidade de ter em algum momento situações felizes, né, com essa pessoa, lembrar isto e olhar para o filho e permitir-se amar aquele companheiro no filho. Não é amar a pessoa, continuar, aliás, segundo Bert, o amor está presente sempre, não é? A gente deve continuar amando e permitindo que o amor flua. Não é necessariamente a ligação física, a presença constante, mas é perceber que houve um envolvimento e que desse envolvimento resultou em algo e que esse filho, quando eu consigo olhar para ele e enxergar e até dizer para ele tudo bem se tu ficar parecido com teu pai, ou como eu gosto desse jeito que tu sorri, era o mesmo jeito que teu pai sorria, por exemplo, né? O que eu faço com isso? Eu dou acesso ao pai no coração. E aí o filho se sente livre para amar o pai e não precisa imitar o pai. Normalmente, quando a gente rejeita profundamente, não tem esse reconhecimento, o filho fica igual. Repete comportamentos, repete padrões, porque é que está excluído dentro do coração. E vai enfraquecido para a vida. O que acontece dentro dos nossos corações, né? Nós mulheres, quando temos a dor do pai que abandonou, olha só como a gente faz, né? A gente não assume a nossa parcela de responsabilidade pelo fim da relação e joga toda a responsabilidade pro outro. E aí o outro foi embora. E aí eu crio toda a historinha. E o que eu passo para minha filha? Os homens não prestam. Eu vou ter que ser desconfiada. Eu não posso ter uma relação tranquila e uma vida plena e amorosa. As coisas vão dar errado. E o que eu passo pro meu filho? Ser homem é ruim. Desprezo os homens, o masculino. E vou ser um homem fraco, frágil, adoecido no masculino, talvez repetindo esse mesmo padrão de comportamento. É um assunto complexo, né? Então é necessário a gente olhar a grandeza desse pai que tem como ser humano comum defeitos, imperfeições, mas que fez o que era possível para a vida seguir adiante. E tudo que a gente precisava, gente, é a vida, não é? A gente precisa, olha só quanta gente linda, querida, tá aí me ouvindo. A gente precisa, é a vida, a gente precisa viver. E é isso que a gente quer. Todo mundo busca felicidade, o bem-estar,
e parar. Eu só consigo isso se eu estou em paz com o que passou. Se eu paro de querer coisas diferentes. E se eu dou um espaço no meu coração para todos que contribuíram para que eu estivesse aqui. Isso vale para a mãe, evidentemente, para o pai biológico, para o pai social também, né? Porque hoje a gente tem. Mas todos os cuidadores que vieram depois precisam ter dentro do seu coração a figura daquele homem que não, de repente não pôde ficar. Mas porque ele não pôde ficar, eu pude cuidar. E eu pude desenvolver uma afetividade, um amor, ter aquele ser. Olha só a importância daquele primeiro homem, né? Então, é um olhar que reconcilia, que une, que junta, que estava separado. Muitas vezes, muitas dores que os homens carregam, eles carregam as dores de uma maneira muito diferente de nós, mulheres, né? A gente fala, 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 eles seguram. E muitas vezes tá lá, né, na agressividade explícita ou velada, uma dor profunda, no abandono, no não assumir compromissos, uma dor profunda dentro do seu sistema familiar, no álcool, na droga, muitas vezes. E isso tudo faz com que as famílias se desestruturem de uma maneira, né, que impede que o amor flua e que a gente possa ter uma vida mais leve. Vamos nos envolver com a nossa vida de verdade. Vamos olhar para a grandiosidade desse pai humano, imperfeito, comum, e que fez aquilo que estava possível para que a gente estivesse aqui. E honrar esse pai tendo uma vida boa. Porque muitas vezes a gente se sabota na vida para quê? É um jeito de me vingar daquele pai. E a Simone, estamos todos necessitados de gratidão. Ela realmente transforma nossas vidas. Gratidão de estarmos vivos, de termos vivido o que foi possível. As faltas, as ausências, elas nos transformaram no que nós somos hoje, né? Elas nos deram habilidades. Olha só que profundo e que gratidão. Quantas pessoas estão hoje, por exemplo, num núcleo religioso porque estavam buscando a figura do pai. E olha quanto bem estão fazendo para tantas pessoas em nome desse pai humano. Quantas pessoas hoje estão, de repente, dedicando suas vidas a salvar outras vidas do ponto de vista físico, né, em profissões da área da saúde, porque não puderam, de repente, salvar a vida dos seus próprios pais, né? Isso são dinâmicas ocultas. Então, aquilo ali, olha só, elas estão dedicando hoje sua vida a isso, em nome do seu pai. Quantas pessoas hoje estão trabalhando dentro dos círculos do direito, os operadores do direito, em busca de justiça, tentando talvez buscar justiça para os seus próprios pais ou para o seu sistema familiar, né? Olha só, que coisa maravilhosa, que legado fantástico. A ausência, a injustiça, a dor, a morte, a falta do pai. Às vezes ela nos traz muito mais. Então, nem é sempre aquilo que ele nos deu. Às vezes, o presente maior é exatamente aquilo que nos faltou. É possível perceber isso? Claro que sim. Então, gente, quem quiser agora, né, fazer um exercício de olhar para o seu papai, né? Vou propor agora, quem quiser, continua com a gente faz o exercício.
pedindo. Olhar, vai. É? Tá bom? Então, se acomodem nas suas cadeirinhas, né? Onde vocês estiverem. 2 pés bem fixados no chão. Vamos respirar, né? Primeiro a gente solta todo o ar. Ó. Inspira. Expira. Inspira. Inspira. Isso. Agora de olhos fechados, vamos imaginar bem na sua frente aí a figura do seu pai biológico, do jeito que ele aparecer para você. Uma imagem que você lembra, se você não conhece, não importa, não conheceu, realmente ele está aí, ele faz parte do seu DNA. Então imagine a figura do seu pai na sua espera. Só olhe para ele. Observe. E mentalmente você olha. Eu vejo você. Agora eu vejo você. Sente imenso na sua alma. Permaneça olhando para o Pai. E diga para Ele: você me deu tudo. Eu tenho. E o que me falta? Agora eu vejo. Muito obrigada. Você é o Pai certo para mim. E eu sou a filha ou o filho certo para você. Por E olhe com amor. Se eu puder fazer diferente, observe, sorria para o seu pai. Sim, eu tomo a vida que veio de você, pelo preço que te custou. Foi um preço justo. E eu vou fazer algo bom com ela. Então, muito obrigada. Agora, devagarinho, vamos retomando, voltando. A proposta é olhar para esse pai humano, deixar de lado todas as críticas, as exigências e os julgamentos. E receber e tomar essa vida com força nas nossas duas mãos. E ir em frente para a vida e para o mundo e fazer
melhor com aquilo que a gente recebeu. Nos encontramos na quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau.